Bem, nós a reportagem hoje aqui da Rádio Najuá, fazendo uma matéria especial em relação ao aniversário de Prudentópolis. Eu estou aqui ao lado do seu Valdomiro Petro, ele que tem 74 anos. A gente vai tentar resgatar um pouquinho aí dessa história, né, de Prudentópolis. Gostaria de saber então do senhor, seu Valdomiro, aonde o senhor morava quando o senhor nasceu? Nasceu em Prudentópolis também? Nasci em Prudentópolis, na rua Cândido de Abreu, no alto, como diziam, alto do Mudri. Né? Eu nasci lá, me criei por aqui andando, depois fomos morar em Papanduva. Em Papanduva moramos um par de anos, separamos do pai, né, e viemos para cá, por causa do estudo dos filhos. E estamos até hoje por aí. Os filhos se formaram, saíram, e nós estamos os dois aí. Em questão aí, antigamente de ruas, hoje o pessoal, né, já está mais, né, a cidade cresceu bastante. Mas tinha bastante rua, a cidade naquela época era grande? Não, na época era pequena. A rua principal ali, hoje é a Avenida São João. Antes era São Vicente Machado. Né? E daí para cá já tinha a Rui Barbosa. Da Rui Barbosa subia a outra da Cândido de Abreu. Depois vinha a outra em cima aqui, de frente ao colégio do Santa Sofia, Marechal Floriano Peixoto. Daí a Visconde Guarapuava. Daí no mais já era mato. Depois iniciou a Vila Nova. Na Vila Nova, fomentando. Daí tinha a Rua dos Mendes, era a última. Depois já era mato também. Hoje está muito mais mudado, mais a progresso, né? Então expandiu muito. Em relação também à questão, né, hoje tem praticamente só asfalto ou é calçamento. Demorou para essa época aparecer os calçamentos, o asfalto? Na época demorou, que começou o calçamento em 1955. E daí foi indo, cada prefeito fazia uma parcela, umas quadras, e foi indo até que depois veio o asfalto. E assim foi indo para frente, cada vez mais asfalto e calçamento, até que hoje está quase toda a cidade é calçada e asfaltada. Tem alguns bairros que ainda a estrada é de chão, mas é poucos. Mas no mais está tudo bem conservado. Naquela época o senhor pegou ainda as rodovias, né, que hoje nós temos, tanto a 277 como a 373. Na época o senhor pegou a estrada de chão mesmo, né? Era a estrada de chão, era a estrada cascalhada depois, que era BR, não lembro, parece que é 314, uma coisa assim. Né? Depois que veio o asfalto no ano 60, 1960, que começaram a vir o asfalto lá. A 376, né? 373. Era 373. E por ali foi indo, cada vez foi progredindo mais. Deixou o asfalto para a linha Esperança, saiu lá para o Tijuco. E agora está mais um projeto no asfalto, não sei se vai sair, de certo que vai sair, se está em projeto, então sai, né? E por ali foi indo, cada vez melhorando tudo, né? Cada prefeito foi se esforçando cada vez mais e a progresso, então está tudo bem em dia, tudo no jeito. E como antigamente também, né, não tinha carro, né, que nem hoje na carroça, e quando se precisava buscar alguma coisa, ou ia a Ponta Grossa ou ia a Guarapuava. E como o seu pai falou, né, naquela época de carrocinha, demorava para ir para a cidade. Demorava. Era uma semana de viagem a Ponta Grossa, né. Então daqui eles levavam uma carga de erva, de lá carregavam mercadorias, que era açúcar, o sal, essas coisas necessárias, ferramentas, né. Por aí eles vinham também trazendo de pouco de carroça. Depois mais que já começou a entrar aqueles fordinhos pequenos, então já foi facilitando. E isso ainda quando não encaiavam nas estradas. Quando chovia, encaiavam nas estradas, tinha que ficar uns 2 dias parado, descarregar tudo, tirar a carroça do encaiador e depois carregar para depois tocar a viagem para frente. Então foi pesado para eles, né? Mas conseguiram, né? Fizeram tudo, os esforços, e nós estamos aí agora gozando até o que eles fizeram, construíram para nós até hoje, né? Inclusive, como o senhor mesmo falou, né? Naquela época, quando começou, né, os caminhões e tal, era até inclusive mais fácil para pegar carona, bem diferente de hoje. Era bem mais fácil. Era bem mais fácil, saía ali na estrada principal, vinha um caminhão, lá um automóvel, pedisse uma carona, a gente viajava para frente. Depois que já entrou os ônibus, a linha de ônibus aqui de Prudentópolis tinha uma Iratíada, era do Antoniuca, do Casimiro Antoniuca, depois um ônibus para Irati, facilitou mais. Depois entrou a Princesa dos Campos, a Ponta Grossa, Guarapuava,
melhorou mais ainda. Então, devagar foi melhorando, só melhorias, né? Inclusive, antes aí da Princesa, tinha uma empresa, né, que daqui de Prudentópolis que fazia esse trajeto, por exemplo, Guarapuava, Ponta Grossa, mas acabou vindo a Princesa dos Campos e comprando, né? A Princesa dos Campos comprou uma empresa pequena, que era o início, né? Mas daí não deu certo para eles, venderam para a Princesa. Então, por aí agora a Princesa, agora depois entrou a São Jerônimo, e depois veio outros ônibus aí particular que a turma comprar para os estudantes, para viajar para Guarapuava, Irati, Ponta Grossa também vão. Então tudo melhorou, facilitou muito até para os estudantes. E também o acesso, que nem às vezes o pessoal ia para Irati, era bem diferente hoje. Hoje nós temos a PR-160, né? Então, ou a pessoa ia aqui, né, para o Inspetor Carvalho ou pela Babanduva, é isso? Uns vinham pelo Inspetor Carvalho, outros saíam aqui pelo Aleluia, São Pedro, cruzavam os Papanduva, os dois Papanduva, a Piaba, depois lá adiante diziam o Pinho, era já meio perto de Irati, Floresta, agora me lembrei, até chegar a Irati. Mas também muitos eram a carroça, cavalo, muitos até foram de bicicleta. Então, hoje não, hoje está tudo facilitado, cada um tem seu carro, tem ônibus, então tudo mais fácil para o pessoal, né? Também a parte mais norte aqui do município, né, aos poucos, né, também que foi surgindo a estrada, né, não tinha essa ligação que nós temos hoje. Não tinha não. A melhor estrada era até ali da linha Esperança. Depois já enfraquecia, depois, mais tarde foram construindo, abrindo mais estradas e já logo teve uns que compraram uns carrinhos, né, tem um lá o Vítio Salamaia comprou uma bicape lá, que eles moravam lá em Jaciaba, já facilitou mais, que ele fazia frete para o pessoal, e por aí foi aumentando, já tem ônibus direto para lá, né? Então está mais prático, mais fácil para o pessoal. Agora, em relação ao hospital, como que era na época, demorou para acabar surgindo os hospitais aqui em Prudentópolis? Hoje nós temos dois, né, que é a Santa Casa e o Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós temos dois. Antes, primeiro foi o hospital, a Santa Casa, que era dos Vicentinos, das irmãs Vicentinas que trabalhavam ali. Depois surgiu das irmãs Ucraínas, da Imaculada. Devagar foram aumentando, hoje está tudo bem, porque já estão maiores o hospital, né, e mais médico, mais aparelhagem, não precisa se deslocar para outros lugares, só caso uma doença grave, daí que é deslocado para Guarapuava ou Curitiba, e no mais é feito aqui mesmo, né. Até inclusive na época era meio complicado, né? Até precisava às vezes ir para fora, não tinha condições, e até inclusive Prudentópolis foi atingido na época pela gripe espanhola, né? Sim, foi em 1918, conta meu pai que deu a gripe espanhola, né? Então era triste, porque não era só um que ia para o cemitério, levavam 3, 4, às vezes até mais. Mas durou 1 ano e pouquinho mais ou menos e terminou. Também em relação aí, né, já que a gente tocou, cemitério também, demorou para surgir ou não? O que foi? Eu acho que no início surgiu primeiro aquele municipal que nós dizemos, né? Depois, em 1908, que surgiu aqui o São Josafá, né? E ali foi aumentaram mais uma parte, e está funcionando até hoje. Tem muitos lugares, agora o outro lá parece que já está escasso, né? Em relação também na igrejas, né, aqui em Prudentópolis, aonde que acabou surgindo a primeira igreja, o senhor lembra? Contagem do pessoal mais velho, a primeira igreja aí foi dos latinos, que era aqui para baixo, para cima um pouquinho do santuário, né, que era de madeira, que queimou em 1949, 48, uma coisa assim. Depois dessa surgiu a capela ucraniana, lá embaixo, no pátio que hoje é a rodoviária lá. Depois construiu outra maior para cima um pouco. E finalmente, em 1923, iniciaram a São Josafá. Então ali é terra enchida. Então os primeiros eles puxavam a terra ali para fazer o enchimento do lugar, com carinhos, aquelas gaiotas, tudo puxado à mão, porque nem animal tinha. Faziam aquela gaiotão grande, empurravam, carregão de terra, empurravam lá a muque para fazer o levantamento do chão. E hoje estamos tudo mais prático. Hoje nós temos
máquinas, temos caminhões grandes, né? Então, fazer uma terraplanagem é prático, né? Para já, não era como antes, era num apazinho. Então, hoje mudou muito. Então, agradecemos os mais velhos que fizeram a vez para nós, né? Também em relação, como o senhor mesmo falou, né, que na época estudou no seminário, né? E o seminário também, ele acabou tendo 3 etapas até surgir hoje, mas ainda hoje praticamente está desativado, né, a parte que o pessoal estuda, né? O primeiro velho, de madeira. Depois entrou o segundo, e esse já é o terceiro. Mas o primeiro é pouco, porque surgiu em 1935, né? Depois que começaram o segundo. E o segundo concluíram, daí em 1953 que começaram a construir outro, maior, e ali foi indo. Também em relação a escolas, demorou para surgir, como é que foi também? No princípio era difícil, né? Porque nem o meu pai, ele estudou, tem uma escola no interior, só de 4 meses. Mas ele escrevia, fazia conta, e aprendeu muito pouco, mas para ele deu. Então surgia nos interiores, as escolas pequenas, depois as maiores, né, que já pegavam outros estudantes, classes mais adiantadas, e por aí foi indo, foi crescendo. A Santa Sofia, depois a Imaculada, daí depois surgiu outros colégios lá, o Coronel José Durski, Barão de Capanema, Alberto de Carvalho. Daí foi aumentando, e daí no interior também mudou muito, porque daí já tem ginásio, tem colégios grandes no interior, né? Então tudo está facilitando para o povo, né? Muito bem, este foi o seu Valdomiro Petro, que contou um pouquinho aí dessa história de Prudentópolis, que neste mês de agosto comemora mais um ano, né? Mais um aniversário de emancipação política. Para a Rádio Najuá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.